Queridos irmãos, aqui estamos para mais uma vez pensarmos, refletirmos na palavra de Deus. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 22, alguns versos. Eu quero neste momento convidar-lhes para que leiamos os versos 5 a 7, depois 18 a 21. Apocalipse 22, de 5 a 7, depois de 18 a 21. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No verso 18 em diante nós lemos: Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus abençoe essa leitura ao nosso coração. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos este momento, esse privilégio que temos quando vamos refletir na Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos oriente, que o Senhor mesmo fale ao coração de todos os alunos, de todos os professores, de todos que pertencem à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Niterói e de todas as igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. Fala, Senhor, ao nosso coração. Não permita que distraiamos a nossa atenção, mas que a fixemos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nós te agradecemos porque estamos com o coração alegre, porque Jesus veio para nos libertar do mal, nos libertar da morte eterna. Te louvamos, Senhor, porque nós acabamos de celebrar o Natal e queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez aprendermos com Jesus, pois oramos em nome dele. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando esta revista que tem como título Compromisso, e neste último trimestre de 2020 abordou Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. É a última lição que temos, que trata da revelação final. Então, nós veremos um pouco a respeito disso, esta revelação final. O que nós precisamos saber? O que nós precisamos conhecer quando estudamos essa lição? Temos os objetivos gerais que tratam do seguinte: nós precisamos conhecer a visão de João sobre a revelação final. O que João entendia? Como ele entendia essa revelação final? Pois ele mesmo começa com o livro Apocalipse, que significa revelação. E o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos, em segundo lugar, compreender que todas as promessas da revelação, elas serão cumpridas. Todas as promessas que a palavra de Deus nos agora revela, elas serão cumpridas, todas. Também temos a oportunidade, nesses objetivos gerais, de celebrar a vinda de Jesus. Aqui entramos no aspecto escatológico. Falar da vinda de Jesus é falar daquele momento quando ele virá para nos buscar, para levar a sua igreja, para levar a cada um de nós para a glória celeste. Mas temos, além desses objetivos, também objetivos específicos que a revista da Escola Bíblica Dominical nos apresenta.
fala, por exemplo, de descrever a visão recebida por João e seu significado. Então João recebe aquela visão, e qual o significado dessa visão para nós? Não é para nos trazer, fazer ficar com medo, com terror, não. É para nos garantir a vitória que Jesus Cristo nos dá, é para nos incentivar, é para nos dar ânimo para vivermos neste mundo que nós sabemos que tanto nos desafia. Também um outro objetivo específico aqui dessa lição é expressar a adoração pública a Deus por meio de um cântico. E no fim desta aula nós abordaremos, mostraremos um dos cânticos que fala dessa adoração ao Senhor. Esta lição tem inicialmente um texto de ouro, ou um texto que nós chamamos de texto áureo. Esse texto áureo, eu já li, é de Apocalipse 22, verso 5. Faço questão de ler novamente. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, 5. Aqui na Terra nós precisamos de luz elétrica. Quando a luz falta, nós ficamos sem saber o que fazer. Mas na glória celeste, nem noite mais haverá, nem precisaremos de lâmpada alguma, nem LED, nem lâmpada incandescente, nem de luz alguma. Porque quem ilumina a glória celeste, quem ilumina a cidade santa é o Senhor nosso Deus. Diz a palavra, o Senhor Deus os iluminará tudo, e iluminará também todos aqueles que estiverem, e eles lá na glória celeste, e eles reinarão para todo sempre. É muito importante, queridos estudantes da Bíblia, nós reconhecemos que Jesus tem uma promessa para todos os santos, os remidos, que eles poderão reinar com ele na glória celeste. E nesse estudo que fazemos, nós então abordamos esse texto áureo, e agora vamos ver a expressão que a Bíblia traz, falando que Jesus virá. Jesus virá. Essa expressão, ela registra o término do livro do Apocalipse. É interessante porque quando nós iniciamos a leitura do livro, vamos caminhando para esse momento, desde o começo. E aqui coroa com essa ideia de que Cristo virá, Jesus virá. E no dia da vinda de Jesus se cumprirão as revelações sobre o destino do inimigo, o destino do Satanás e de todos os incrédulos. Então, no dia da vinda de Jesus, se cumprirão essas revelações. Os que não têm Cristo, os que não receberam Cristo nesse mundo, os que rejeitaram o Senhor, eles não irão para os céus. Não, eles irão para o lugar de tormento eterno. E o destino ali é de Satanás e de todos aqueles que rejeitaram o Senhor. Mas esse dia da vinda do Senhor será um dia glorioso, um dia maravilhoso, um dia quando os salvos serão recebidos para habitar com Deus e seu Filho Jesus Cristo para sempre. Então, que dia maravilhoso será esse? Nós ansiamos por esse dia, nós que estudamos a palavra, nós que, pela misericórdia e graça do Senhor, fomos aceitos um dia por Ele, Ele que nos deu a salvação. Nós ansiamos por esse dia maravilhoso, quando Cristo há de voltar. E esta revelação que a palavra nos traz, ela é digna de confiança, conforme nos ensina a revista da Escola Bíblica Dominical. E aqui nós citamos Apocalipse 22, 6. Diz assim: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então começa falando em Apocalipse 22, 6, que essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é a verdade, Cristo é a verdade. E fala mais que o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas,
ele enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então nós vivemos num tempo de aguardo da vinda do Senhor, e quando falamos nisso, nós temos um desafio enorme quando afirmamos essa realidade, quando afirmamos essa verdade de Apocalipse 22:6. Quais são esses desafios? Primeiro, nós devemos aceitar esta palavra de Apocalipse 22:6 como realmente digna de confiança. Por quê? São palavras das Escrituras Sagradas. E as Escrituras proféticas, as Escrituras Sagradas, as Escrituras que foram proclamadas pelos profetas, e aqui por João, elas têm implicações éticas. Não são Escrituras para ficar guardado em uma gaveta, em uma estante, mas têm implicações para o nosso dia a dia. Porque nós vemos um país com tanta corrupção por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos colocar essa verdade em nosso coração. E aí nós entramos para aquela expressão que Apocalipse 22:6 traz, e Apocalipse 22:7 também fala dela, é a expressão venho em breve. Claro que nós temos a outra expressão muito semelhante a esta, que é eis que venho em breve, Jesus dizendo. Aqui precisamos parar um pouco para entender isso. Primeira coisa, nós não sabemos quando Jesus irá, mas podemos dizer que ele vem sem demora. A revista do professor enfatiza isso e nós também. Ele vem sem demora. Agora, quando nós olhamos para essa expressão breve, que expressão é essa? Aí nós temos Eugene Peterson, que escreveu um livro chamado Trovão Inverso, o livro do Apocalipse, a oração imaginativa. Ele tenta explicar o que significa essa expressão breve, que a Bíblia traz. Breve, diz ele, é uma tradução descorada do original tachei, ou takei. E ele diz que o tom da palavra grega é o mesmo que usamos quando chamamos um táxi. Nós dizemos táxi, táxi, e quando gritamos assim, convocamos o motorista e o veículo dele para atender a nossa necessidade imediata de irmos a determinado lugar. Gritamos, entramos no táxi e partimos. Então, essa é a ideia da palavra grega que fala sobre o breve. É a mesma coisa se nós estivéssemos gritando, táxi, táxi, breve, breve, não é? E quando nós falamos breve, nós estamos aqui aguardando, claro, com ansiedade, esta vinda de Jesus. Aguardando esta vinda de Jesus. Mas enquanto fazemos isso, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, o que é que nós precisamos observar? Quais são as advertências para nós ao aguardarmos a vinda de Jesus? Primeira delas, a revelação do Apocalipse é de caráter divino, conforme está aqui no 22:6. Já lemos esse verso. Então, a revelação do livro de Apocalipse é de caráter divino, não é de caráter humano, é de caráter divino, é de Deus. Segunda coisa, o tempo está próximo. Apocalipse 22:6, 7 e 10 falam disso. Nós abordamos que Jesus irá de forma triunfante e precisamos testemunhar da nossa fé como se ele viesse hoje mesmo. Hoje mesmo. Será que estamos preparados? O mundo está aflito com esse vírus, mas será que as pessoas estão preparadas para a volta de Cristo hoje mesmo? Será que elas estão observando os sinais? Será que elas estão olhando para os céus ou olham só para as coisas humanas? Precisamos atentar para esse fato, que precisamos testemunhar da nossa fé para essas pessoas, a fim de que elas também passem a acreditar que Cristo virá, que Cristo vem. Outra coisa que queremos destacar aqui é que a vinda de Cristo será repentina. Mateus 24:44 fala disso, e 2 Pedro 3:10.
Os salvos, nesse caso, eles irão para a vida eterna. Os perdidos para a condenação eterna, conforme já abordamos. E falar, vem Senhor Jesus, esta será que tem sido a sua oração, a minha oração, a nossa oração? Será que sonhamos com esse dia? Ou estamos preparando a nossa vida só para as coisas materiais? Se pensarmos só nas coisas deste mundo, nas coisas materiais, a Bíblia já disse que nós seremos os mais miseráveis. Precisamos olhar para os céus, olhar para cima e viver nessa expectativa maravilhosa da vinda de Cristo. Você está preparado para contemplar essa vinda, a vinda do Senhor? É bom pensar nisso. O escritor Wendell Berry, ele diz: mas uma das verdades fundamentais da experiência humana é que nunca podemos ter certeza do que acontecerá no próximo minuto, menos ainda no próximo século. Isso está no livro Trovão e Verso de Peterson. E eu diria, nem no próximo momento, nem no próximo dia, nem no próximo ano, porque nós vivemos uma situação de pandemia que não sabemos o que acontecerá amanhã cedo, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses. Nem podemos afirmar categoricamente que estaremos vivos em 2021, quiçá estejamos. Seja feita a vontade do Senhor, mas nós não podemos garantir. E enquanto aguardamos a vinda de Jesus, também devemos crer nas promessas de Deus. Deus promete, através de Jesus Cristo, nos dar o galardão de acordo com a obra de cada um, de cada crente. E Apocalipse 22, 12 diz isso: venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. A palavra recompensa, ou galardão, no grego é mistos. Essa é a palavra que significa salário ou recompensa. Jesus dará o mistos de acordo com a obra de cada um, ou Jesus dará a recompensa de acordo com a obra de cada um. Quando vemos que a palavra de Deus está falando dessa revelação final, aprendemos outra coisa aqui. Essa revelação é imutável, ela é permanente, ela é inalterável. Inalterável. Apocalipse 22, 18 e 19, que li e volto a ler, diz o seguinte: dou testemunho a todo o que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras escritas neste livro, se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Queridos alunos, queridos irmãos, aqui nós temos essas observações muito importantes a respeito da imutabilidade da revelação. Então, diz-nos aqui isso, que nós não podemos acrescentar nada à revelação que nos foi dada pelo Senhor. Nós falamos que nós temos o cânon fechado, não podemos acrescentar ao cânon. O cânon é a regra de medir aos livros que nós já temos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos acrescentar outros livros, outros textos. Os homens tentaram fazer isso nos primeiros séculos, criando outros evangelhos, como o Evangelho segundo São Paulo, criando livros apócrifos, conforme aparecem nas Bíblias que temos aí, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Paulina. Elas incluem entre o Antigo e o Novo Testamento os livros apócrifos, mas não são inspirados, não têm autorização para pertencer às Escrituras, não poderiam ter sido, nem podem ser adicionados às Escrituras, porque a palavra diz em Deuteronômio 4:2, e aí precisamos olhar lá no Antigo Testamento e cá:
não acrescentareis nada à palavra que Deus, que Ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Deuteronômio 4:2. Quando então lemos isso, nós ficamos pensando o que fazer diante desse desafio de não acrescentar nada à palavra, de não tirar nada da palavra. Nós devemos nos contentar com o que temos, com essa revelação que temos, que ela é máxima, ela é suficiente para nós. Suficiente para nós. O comentarista Grant Osborne, ele afirma: aqueles que alterarem as profecias inspiradas por Deus, visando aos próprios interesses, sofrerão as consequências correspondentes ao seu pecado. Mais uma vez, quem alterar as profecias inspiradas por Deus, querendo tirar disso certo proveito, ou proveito para si mesmo, eles sofrerão as consequências concernentes ao pecado. Então nós não podemos fazer isso. Aí aprendemos o seguinte: se alguém acrescentar o próprio sentido ao texto da Bíblia, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Claro que nós já estudamos Apocalipse neste último trimestre, e talvez você tenha estudado as pragas que traz esse livro, mas eu quero mencionar algumas aqui. São aquelas pragas que se identificam como atormentadoras dos cavaleiros demoníacos. No capítulo 9, versos 19 e 20, capítulo 9 de Apocalipse, versos 19 e 20. Atormentadoras dos cavaleiros demoníacos. Ou, em segundo lugar, as pragas infligidas sobre os habitantes da terra pelas duas testemunhas. Apocalipse 11, 6. Ou, em terceiro lugar, as pragas das 7 taças. Apocalipse 15, 1, 6, 8 e 16, 9 e 21. E também as pragas derramadas sobre a grande Babilônia, Apocalipse 18, 4, 8. Então, são essas pragas, mais uma vez, as atormentadoras dos cavaleiros demoníacos, as infligidas sobre os habitantes da terra pelas duas testemunhas, as das 7 taças e as derramadas sobre a grande Babilônia. Mas, em outras palavras, nós vemos que as pessoas que alterarem, acrescentarem algo à palavra de Deus, elas realmente receberão um castigo. Elas serão tratadas como incrédulas e sofrerão as punições impostas aos ímpios. Uma das punições que nós encontramos aqui é que aquela parte da árvore da vida será tirada dessa pessoa. Se alguém tirar o sentido pretendido por Deus, diz aqui, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida. Essa punição é mais severa que qualquer outra, pois significa que as pessoas que assim fizerem sofrerão a segunda morte. Apocalipse 2, 11 e 26. Ou vão para o lago de fogo. A segunda morte é para quem negou o Evangelho. A segunda morte é para quem negou a Cristo Jesus. Os crentes não experimentarão a segunda morte. Claro que a morte física, todos nós passamos por ela. Mas aqueles que têm Jesus no coração, eles não enfrentarão, não terão que ter medo, que não passarão pela segunda morte, porque estarão vivos na presença de Deus. Então, queridos ouvintes, o perigo que nós temos quando as pessoas tentam modificar, alterar, tirar, acrescentar textos da palavra de Deus e querem reestruturar, para reestruturar a fé cristã, como fazem algumas seitas, aí nós temos algo perigoso, que as pessoas podem mudar o sentido e trazer desgraças para si mesmas, desgraças para um povo. E nós temos exemplo disso no próprio livro de Apocalipse. Aqueles nicolaítas dos dias de João, aqueles que levavam as pessoas a adorar a César, aqueles que levavam as pessoas
a adorar o Deus que não era o Deus verdadeiro. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque o nosso Deus e o Cordeiro, eles são a única fonte de água viva. Podemos afirmar isto aqui. Água viva, e jamais terão sede aqueles que estarão nesta nova Jerusalém. Nesta nova Jerusalém. Porque nessa nova Jerusalém nós podemos voltar àquela leitura e ver: não haverá mais morte, nem precisarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então, todos aqueles que estarão na Nova Jerusalém, eles terão uma experiência maravilhosa. Nem experimentarão a sede, porque lá temos a água da vida, que é Jesus. É interessante nós pensarmos nisso, pois tem muitas pessoas no mundo que ainda têm dificuldade de encontrar água filtrada para tomar. Mas ninguém tem dificuldade, se quiser, de tomar a água da vida, que é Jesus. Ele é a água da vida. E nós precisamos desta água todos os dias, se queremos viver. Se queremos uma vida agradável. Claro que o livro de Apocalipse em si, ele nos fala de lutas, nos fala de dificuldades, mas fala essencialmente da vitória de Deus e de Jesus, e da participação de todos os filhos de Deus, de todos os crentes, nessa vitória sobre a morte, nessa vitória sobre o inimigo, nessa vitória contra Satanás, nessa vitória contra o reino das trevas. Devemos lembrar que a promessa da vinda de Jesus está garantida, porque cremos na fidelidade de Deus. Sim, essa fidelidade de Deus é algo muito importante, porque Ele é Deus fiel. Tu és fiel, Senhor, nós cantamos. E esse Deus fiel nos revela a sua palavra, e revelou tudo o que nós precisamos. Tem revelado através de Jesus Cristo. Quando lemos a passagem aqui na Bíblia, nós encontramos como o Senhor chega até nós, como o Senhor se revela a nós, e nós não precisamos temer a nada, porque Deus se revela a nós, Deus se revela ao nosso coração, à nossa vida, e quando olhamos a palavra, nós ficamos impressionados, como esta palavra nos garante que essa revelação de Deus é verdadeira. No livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, está escrito, capítulo 1, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, e aqui eu paro para explicar, últimos dias, poderiam ter sido aqueles dias quando for escrita essa carta no primeiro século. Poderia ter sido os primeiros dias do tempo dos profetas. Podem ser os primeiros dias de nosso tempo e podem ser os primeiros dias que ainda hão de acontecer. Mas diz aqui, nestes últimos dias, naquela época, porém ele nos falou por quem? Pelo Filho. Por Jesus Cristo, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio dele, diz a palavra, de quem também fez o universo. Então, a revelação que temos é através de Jesus Cristo. A palavra escrita que nós temos foi nos dada pelo Senhor. O Apocalipse não é Apocalipse de um homem, mas é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Como é bom termos esta revelação. E a revelação que temos aqui, ela é testemunhada por vários autores da Bíblia, por vários livros da Bíblia. Por exemplo, quando nós chegamos na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 8 e 9,
nós vemos ali essa revelação nos indicando também o fim, as coisas do fim. E eu vou ler aqui, nós temos 2 Pedro 3, 8 e 9, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Preciso parar um pouco para refletirmos aqui nessas expressões que o apóstolo Pedro traz para nós. Primeira coisa, nós não devemos ser ignorantes. Nós devemos ler a palavra todo dia e saber que o tempo está sob o controle de Deus. Aqui diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estudamos anteriormente sobre Apocalipse 20, o milênio, e vimos que há um sentido simbólico lá, porque aqui nós podemos ver isso, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é o dono, Deus é o Senhor do Kairos e do Cronos. Preciso explicar. O Kairos é o ponto, é o tempo do ponto. Jesus veio no momento certo, como me lemos em Gálatas 4:4. Esse é o Kairos. E o Cronos, esse ponto, esse tempo linear de 1901 até 1990 ou até 2020, esse tempo linear. Deus é Senhor de todo o tempo, do Kairos e do Cronos. Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui nessa palavra temos mais, que o Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa é essa? É a promessa da vinda de Jesus. Ele não retarda essa promessa. Você talvez esteja dizendo, o Senhor nunca vai vir, mas Ele virá. A promessa dele é certa. Por isso que nós temos que viver nessa expectativa de que um dia estaremos com o Senhor. E diz que essa promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, porque tem gente que não acredita, que diz que nunca virá, mas ela acontecerá. Ele é longânimo para conosco. Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Não há desculpa para uma pessoa ir para a perdição, porque Ele oferece a oportunidade a todos hoje. Você crê em Jesus? Você aceita Jesus como seu Salvador hoje? Você quer crer na vinda dele, na volta dele a este mundo? Entregue seu coração a Ele agora. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam. Eu creio que uma das coisas mais difíceis que nós temos no homem chamado pós-moderno é o arrependimento. As pessoas cometem seus erros, seus pecados e não querem se arrepender, não têm coragem de pedir perdão a Deus, não têm coragem de pedir desculpa ao outro. Nós temos visto isso na sociedade, mas nós precisamos nos humilhar e nos arrepender dos nossos pecados. A palavra arrependimento na Bíblia é a palavra metanoia. Significa a mudança de mente, a mudança de coração, de pensamento. Quem estava andando naquela direção agora volta para a direção correta. Isso é arrependimento, não é remorso. Não é remorso, não. É arrependimento. Se alguém quiser receber Jesus Cristo no coração e crer na vida dele, tem que arrepender-se dos seus pecados. Por quê? Porque a verdade é que Deus deixou tudo revelado a nós durante os séculos, séculos e mais séculos, como vimos lá em Hebreus 1:1. Essa verdade da viva esperança sobre a vida de Jesus, isso vem sendo revelado a nós desde o início. Nós temos hinos que falam sobre essa volta de Jesus. Por exemplo, servo de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. O hino 108 do cantor cristão
quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, esses hinos todos falam desta volta de Jesus, dessa vinda de Jesus. E nós precisamos crer que essa revelação é final, não haverá outra revelação. A revelação que a revista da Escola Dominical traz para nós é final. Deus não vai mandar outra Bíblia, outro complemento da Bíblia, outra revelação. Ela é única e ela é imutável, conforme vimos. E para celebrar esta vinda de Jesus, nós somos convidados à adoração. A adoração que deve partir do nosso coração, cantando hinos, louvores a Jesus. Como é bom! O cântico, a adoração, nos leva a pensar no glorioso momento, quando estaremos diante do Cordeiro, dizendo: glória, honra, poder, majestade sejam dados ao Cordeiro de Deus. A Apocalipse é o livro que fala do cântico dos remidos. Quando lemos essa passagem de Apocalipse, essa revelação a nós ficamos impressionados. Apocalipse 5, verso 9, cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versos 9 e 10. Então, nós precisamos cantar um novo canto, um novo cântico. O mundo é o mundo que traz tristeza, choro, mas precisamos cantar o cântico da vitória. Sim, o cântico da vitória sobre a morte. E Apocalipse vai terminando com uma nota extraordinária, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Não fala aqui em Apocalipse a graça do Senhor Jesus Cristo seja com alguns, seja com todos os remidos, com todos que creem em seu nome, com todos que se curvam perante Deus, com todos cujos joelhos se dobram perante o Senhor. E aí nós chegamos, conforme era o nosso objetivo, nós falamos disso no começo, que nós teríamos um cântico que expressa essa ideia de que Jesus virá. E eu quero ler as palavras deste cântico neste momento. Entrei na internet para ver, consta que é de Asaf Borba. O cântico é Alfa e Ômega. Diz-nos assim: tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunindo o seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Esse é o estribilho. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. A segunda estrofe diz: ansioso espero a tua volta, a tua vinda, o grande dia em que tu virás. Ansioso espero esse dia. E aí canta esse inólogo: então subiremos, contigo estaremos para todo sempre, aleluia. Meus queridos irmãos, este cântico traz as palavras da Bíblia quando fala Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Amém? Ó vem, Senhor Jesus. Assim, queridos ouvintes, queridos irmãos, queridos estudantes da palavra de Deus, nós temos tido a oportunidade de olhar essa revelação final com o objetivo de conhecer que visão que João teve dela, com o objetivo de ver as promessas dessa revelação, de celebrar a vinda de Jesus, conforme já vimos,
de descrever a visão recebida por João, e o significado dessa visão é para nos dar a vitória, é de expressar a adoração, conforme temos nesse cântico e tantos hinos. E vimos que no texto áureo, lá na glória celeste, não haverá mais noite, lá não precisaremos de luz alguma, porque o Deus mesmo iluminará a todos. Estudamos a expressão Jesus irá e colocamos-nos na expectativa de um dia encontrarmos com Ele, sabendo que se recebemos Jesus no coração, nós estaremos para sempre com Ele. Quem não recebeu, infelizmente, não irá com Ele, não irá para a glória. Mas nós temos uma revelação, conforme vimos, que é digna de confiança. As palavras deste livro são palavras fiéis e verdadeiras. Temos que confiar, porque são escrituras proféticas que têm implicações para o nosso dia a dia, conforme vimos, para a ética, para que vivamos nos comportando dignamente, não que sejamos melhores que ninguém, mas fazendo única e exclusivamente a vontade do Senhor, porque temos a revelação, e a revelação nos fala que Jesus está dizendo, vem em breve, precisamos ter esse breve em nossa mente. Sim, Ele vem em breve, vem logo. E enquanto nós aguardamos, essa volta de Jesus, nós aprendemos que essa revelação que Deus nos dá é de caráter divino, é caráter do próprio Deus. Ela fala também que esse tempo está próximo, que a vinda de Jesus será repentina. E nós podemos dizer, vem Senhor Jesus. Como temos visto, nós estamos diante de uma revelação que nos mostra essa vinda de Jesus e que nos faz crer nessas promessas de Deus, que Deus dará o galardão a todos os seus filhos. Nós aprendemos que essa revelação é imutável, é inalterável, ninguém pode acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus, porque aqueles que subtraírem, que tirarem os escritos da palavra de Deus, negarem esses escritos, receberão a condenação. Temos aprendido que as pragas irão cair sobre essas pessoas, também não terão parte naquela árvore da vida. E nós chegamos ao momento quando o Apocalipse nos mostra que nós precisamos viver nesse mundo, estamos vivendo nesse mundo, temos lutas, mas precisamos crer na vitória de Deus, na vitória de Jesus. Você crê na vitória do Senhor? E nós não devemos descrer daquilo que Deus está nos falando, que Jesus há de vir em breve. Essa revelação é a revelação final, que nós precisamos guardar em nosso coração, à nossa vista. Graças a Deus que a revista da Escola Bíblica Dominical tem nos falado dessa revelação final. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Você já tem essa revelação no seu coração? Abra a sua vida, abra o seu coração e deixe que Jesus fale a você, para que você seja preparado para um dia encontrar com Jesus. E aí nós lemos agora, para terminar, esses 2 versos de Apocalipse capítulo 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus nos abençoe, que vivamos nessa expectativa gostosa da vinda de Jesus, que vivamos na certeza de que temos a revelação completa diante de nós. Agora precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar nela. Você tem feito isso? Você crê que fazendo isso, você crê que tendo Jesus no coração, você poderá ter a garantia de que você vai entrar na glória com Ele? Entregue o seu coração a Jesus. Se você já é crente, glorifique ao Senhor. Cante aleluia. Cante glórias a Deus. Porque você tem a revelação no seu coração dada por Deus. Temos a revelação de Deus e Ele quer nos abençoar para que estejamos preparados para a vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, a sua família, e sejamos preparados
para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a tua palavra. Senhor, que estejamos preparados para a vinda de Jesus. Te agradecemos a revelação que temos nesta palavra, essa bendita revelação, a tua palavra, que jamais acrescentemos qualquer coisa a ela, que jamais retiremos qualquer coisa dela, Senhor, mas que a tenhamos em nosso pensamento, em nosso coração, para crermos que um dia o Senhor virá. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos alunos, obrigado pelos professores, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, obrigado por este ano podermos ter tido as oportunidades de estudar a Tua Palavra. Agora, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos aumente a fé para que possamos continuar testemunhando de Jesus. Sim, neste fim de ano e também no ano que vem, enquanto Ele não vem. Se Ele vier agora, Senhor, aleluia, poderemos subir com Ele. Se Ele vier amanhã ou depois, qualquer momento, que sejamos preparados para subir com Ele. Ó Deus, te agradecemos muito essa revelação e abençoa os nossos alunos, a nossa Escola Bíblica Dominical e todos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.